Meus irmãos, é uma grande alegria estar aqui com os irmãos novamente, rever irmãos queridos, e é uma grande alegria também dar continuidade a uma exposição que o seminarista Natan iniciou no domingo passado. Uma feliz obra da providência, nós dois havíamos preparado de iniciar um estudo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, na ocasião desse sermão, estaremos dando continuidade ao estudo que ele iniciou em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós vamos estar expondo dos versículos 10 a 14. Gálatas 3, 10 a 14. Mas vamos ler agora dos versículos 6 a 14, a fim de contexto, para nos situarmos. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 14. Diz assim a palavra de Deus: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora os textos da nossa exposição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esses que são textos tão caros, tão preciosos para a nossa fé reformada, textos que vão aqui ao coração do Evangelho, serão os versículos que estaremos meditando nessa manhã. Nós vimos, quando o seminarista Natan expôs o que Paulo tratava a essa igreja, aos Gálatas, e ao risco que surgia dentro daquela igreja. E aqui nós vamos mergulhar agora de cabeça no coração do Evangelho, na justificação pela fé somente, essa doutrina tão preciosa à nossa tradição reformada. Enquanto eu ainda estava no seminário, a igreja a qual fazemos parte lá realizava um trabalho de evangelismo em escolas públicas. Então, à medida que realizávamos esse trabalho, nós fomos pouco a pouco ganhando proximidade com as crianças daquela igreja, as crianças daquela escola, as crianças ali numa faixa de 6 a 8 anos. A maioria delas não tinha qualquer conhecimento bíblico, não sabia quem eram ali os principais personagens das histórias bíblicas, Moisés ou Noé, mas pouco a pouco elas foram criando algum interesse, até que um dia, depois de um estudo, algumas delas ficaram e começaram a fazer algumas perguntas. Uma delas perguntou: existe fogo mesmo lá embaixo? Eu falei: sim, o inferno tem fogo de verdade, o inferno é real, tem fogo realmente. Ela perguntou: e quem é que vai para o inferno? Então tentei explicar para ela que pecadores que não se arrependem, que não creem em Cristo Jesus para a sua salvação, esses são preparados para o inferno. E essa palavra pecadores chamou a atençãozinha dela. Ela devia ter ali seus 8 anos no máximo. Ela perguntou: eu sou um pecador? Eu perguntei para ela: você já mentiu? Ela pensou um pouquinho: já menti. Eu falei: então você é um pecador. Mas então rapidamente ela virou a pergunta para mim e perguntou: e você já mentiu? Eu falei: eu já menti. Então ela perguntou para mim a pergunta exatamente que estaremos meditando essa manhã:
E agora? E agora? Como diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora? E agora? A resposta aqui é o coração do Evangelho que estaremos meditando nessa manhã. Vamos meditar em 2 pontos. Em primeiro lugar, dos versículos 10 a 12, a maldição da lei. E em segundo lugar, versículos 13 e 14, o reversor da maldição, aquele que reverte a maldição. Como o seminarista Nathan já havia mencionado no seu prefácio aqui na exposição, a igreja da Galácia enfrentava um problema. Um grupo conhecido como judaizantes estava se levantando de dentro da igreja e eles queriam dizer que os gentios que se convertiam ao cristianismo, para serem considerados cristãos, eles tinham que então participar de alguns ritos, como o rito da circuncisão. Então, para ser considerado cristão, haviam alguns pré-requisitos. Então, o apóstolo Paulo ataca veementemente isso, não tanto pela prática em si, pela prática do que eles estavam fazendo, mas pelo que estava por detrás, pelo pensamento que estava na mente deles, que existem pré-requisitos ou existem coisas que nós temos que fazer para então sermos considerados cristãos ou para sermos aceitos diante de Cristo. Então Paulo vai defender a justificação, ela é por fé somente, em Cristo somente, ou existe qualquer tipo de obras que então contribuem para a nossa salvação. E Paulo escreve toda a carta aos Gálatas, então defendendo a justificação por fé somente, em Cristo somente. E no capítulo 3 aqui ele vai mostrar então a partir das Escrituras, como através de todas as Escrituras, essa doutrina sempre foi verdade para o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos o que há de tão terrível, o que pode haver de tão terrível de estar debaixo da maldição da lei. O que pode haver de tão terrível? Nos versículos de 10 a 12. Nos versículos 7 a 9, Paulo defendeu a justificação pela fé. E no versículo 8, veja bem como ele resume isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, nos versículos 7 a 9, ele já introduz isso, ele já anuncia como Deus justifica pela fé os que são seus. Mas agora, no versículo 10, ele vai introduzir um argumento a partir do contrário, ou seja, mostrando o que acontece com aqueles que buscam se justificar pelas obras. Ora, o que acontece com essas pessoas? Versículos 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ele está confrontando aqui o versículo 9 com o versículo 10, aqueles que são abençoados pela fé e aqueles que estão debaixo de maldição pelas obras. Aqueles que tentam obter justificação pelas obras da lei. No capítulo 2, versículo 16, ele já havia dito a mesma coisa. Ele diz lá, capítulo 2, versículo 16: por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo já havia anunciado a eles: ora, por obras da lei ninguém é suficiente para alcançar a justificação. E agora ele anuncia então o que acontece com aqueles que tentam buscar ser justificado por obras. Ora, o que acontece é que ele está debaixo de maldição. Por quê? Então o versículo continua, versículo 10: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eles falhavam em guardar tudo que a lei anunciava, falhavam em permanecer, em guardar tudo que a lei anuncia. A lei exige perfeita obediência, e diante dessa perfeita obediência, todos eles estavam debaixo de maldição. Paulo aqui está citando Deuteronômio 27, 26, em que Moisés, depois de anunciar toda a lei, ele proclama então a Israel as bênçãos e depois as maldições, diante dos 2 montes, Gerizim, as bênçãos, e o Monte Ebal, maldição. Coincidência, nós lemos em Deuteronômio 10, quando Moisés está iniciando o seu argumento e coloca diante de Israel uma figura, essa mesma figura, os 2 montes, Ebal e Gerizim, bênção e maldição.
Então, se vocês cumprirem o que está aqui anunciado na lei, vocês trazem as bênçãos para vocês. Mas se vocês descumprirem, vocês trazem então maldição. Mas aquilo nunca foi para o povo de Israel ferramenta de justificação, para ser considerado justo diante de Deus. Tanto que no próprio capítulo 27, Moisés dá ali instruções a eles para o holocausto. Ou seja, a lei não era ferramenta para ser considerado justo de Deus, porque o próprio holocausto já havia sido estabelecido, mas era então, para o povo de Deus, instrumento de identidade, instrumento de caminhada. Moisés colocava ali do povo diante de Deus, dizendo: vocês entram agora na terra prometida, mas vocês vão viver como povo separado, e é assim que vocês devem ser, é assim que vocês devem andar. Ou seja, para o povo de Deus, a lei era uma questão de identidade, de santificação, de caminhada. Isso é o que vocês são. Para os judaizantes do tempo de Paulo, a lei era instrumento de justificação. Para o povo, na época de Moisés, a lei era um caminho de vida. Vocês, com a vida que vocês obtiveram, vocês caminham assim. Para os judaizantes, na época de Paulo, a lei era um instrumento para obter vida, que eles tentavam obter vida pela lei. Ou seja, uma questão de santificação contra justificação. Nunca foi, como Paulo tenta apontar a ele, prevista para esse fim, mas era desde sempre para o povo uma questão de identidade. Caminhem debaixo dessas leis, vocês trarão bênção sobre vocês, mas quebrem esses mandamentos e todas essas maldições aqui prescritas. E essa última maldição que Paulo cita, a 12ª maldição, é o resumo de todas elas. Caminhem, quebrem qualquer coisa prevista na lei, e vocês trazem sobre si todas as maldições prescritas aqui. Paulo lembra aqui a tripla exigência da lei. Em primeiro lugar, chamados à obediência completa, como Tiago diz em Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado em todos. Então a lei exige completa obediência de toda a lei, não apenas uma parte, não apenas uma lei, mas toda a lei, completa obediência. Em segundo lugar, exige obediência pessoal, ou seja, não basta você conhecer a lei, mas você deve cumprir a lei. Paulo diz que você deve praticá-la. E aqui os fariseus, inclusive, eram especialistas nisso, em conhecer a lei, em mostrar para os outros como eles eram conhecedores da lei, mas não em praticá-las, e guardá-la e cumpri-la, como era dever do povo de Deus. Em terceiro lugar, chamados a uma obediência contínua, todos os dias, andar, permanecer nela, não apenas somente no domingo, somente no Shabá cristão, mas continuamente, todos os dias, permanecer na lei. E diante de tamanha exigência, quem seria suficiente para essas coisas? A resposta seria: deixados por nós mesmos, pela nossa própria condição, ninguém. E é isso que o breve catecismo, na pergunta 19, nos diz. O breve catecismo, na pergunta 19, diz assim: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Então, deixados a nossa própria condição, a resposta da pergunta "e agora?" é sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Deixados as nossas próprias condições, deixados a tentar uma salvação por obras, essa seria a única resposta: as penas do inferno para sempre. E talvez você possa estar perguntando: mas o que havia de tão ruim ou de tão errado nessa prática que os judaizantes queriam trazer de volta? O que havia de tão ruim em executar a circuncisão? Não era apenas uma questão de prática, e sim uma questão de princípio, de que você não pode merecer
a sua salvação, de que você não pode dar uma ajudinha que seja para merecer a sua salvação. E muito embora nós hoje não sejamos tentados, talvez como aqueles judaizantes, de querer trazer de volta qualquer rito cerimonial ou qualquer desse tipo de coisa, nós também podemos ser tentados a querer crer numa religião de fé e obras. E isso pode se manifestar de muitas formas diferentes. Uma salvação fé mais, por assim dizer. Por exemplo, para alguns, salvação pode ser fé mais sacramentos. Isso é muito comum, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, em que os sacramentos, todos os 7 sacramentos, são elevados a um nível em que você é salvo, então, pela sua fé e participação dos sacramentos. Fé mais sacramentos. Para outros, a salvação pode ser fé mais certeza da salvação, em que você só é salvo se você obtiver, então, a certeza da salvação. Ou para outros, e aqui vamos chegando, então, em um nível mais pessoal, a salvação pode ser fé mais um bom casamento, ou filhos, ou fé mais trabalho, e o que quer que seja, em que você começa a elevar coisas que por elas mesmas sejam legítimas, mas você começa a elevar coisas que você julga essenciais para tornar parte na salvação. Presbiterianos que somos, constantemente somos tentados a achar que salvação é fé mais precisão teológica, e muitas vezes nós somos tentados a nos orgulhar, a ter soberba da nossa precisão teológica, a querer humilhar aqueles que não têm a mesma precisão teológica que nós temos, e nós tentamos, então, temos a tentação de elevar a nossa precisão teológica como se ela contribuísse para a nossa salvação, e não fosse fé somente em Cristo somente. Para brasileiros que somos, a salvação pode ser fé mais um partido A ou B, em que nós então queremos defender com unhas e dentes a defesa do partido qualquer que seja, como se ele então dissesse o que é ser um verdadeiro cristão. Para minorias, salvação pode ser fé mais justiça social. Essa é uma bandeira que tem sido tão levantada atualmente, como se isso, mais uma vez, quisesse dizer o que é um verdadeiro cristão. Para os carismáticos e neopentecostais que surgem, a salvação é igual um nível de fé. Veja, não apenas fé somente, mas é um certo nível de fé, como se ele alcançasse um certo nível de fé, que agora sim, agora é suficiente para a sua salvação. Não é fé somente, mas é um nível de espiritualidade, e que então se torna suficiente para a salvação. Mas o que quer que seja que nós coloquemos depois do fé mais, o que quer que seja que nós adicionemos ali, não será suficiente para nos salvar, porque então nós estaremos vivendo uma religião de obras, e uma religião de obras jamais será suficiente para nos salvar. Se dependesse de nós, ainda que fosse por um pouquinho, um pouco que seja, por uma pequena obra, não seria suficiente para nos salvar, mas é em Cristo somente. Então a resposta da pergunta, e agora? Seria sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Por que está debaixo da lei a maldição? Versículo 11, ninguém é justificado pela lei. Versículo 11, diz assim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente, é óbvio, é claro, vocês deveriam saber disso, ó Gálatas insensatos, como ele diz no versículo 1, era para vocês saberem disso, vocês aprenderam assim em Gálatas insensatos. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Vocês foram enfeitiçados, no versículo 1 ele diz aí que vocês foram fascinados, enfeitiçados, como se alguém tivesse lançado um feitiço em vocês e agora vocês esqueceram do evangelho que eu ensinei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por que é tão evidente? Paulo explica agora na segunda metade do versículo 11. Porque o justo viverá pela fé. Esse que é aqui um versículo tão caro e tão precioso
para a reforma protestante, porque o justo viverá pela fé. Paulo agora está citando Abacuque 2,4. Ele citou Moisés em Deuteronômio, agora ele cita Abacuque 2,4, mostrando uma verdade atemporal, que o justo é justificado pela fé. O justo vive pela fé. Não é pelas obras da lei, mas é pela fé que o justo vive. Em todos os tempos, Paulo cita Abacuque, mostrando para eles: ora, vocês não estão voltando para a mesma religião de Moisés, ou para a mesma religião do Antigo Testamento, mas vocês estão na prática vivendo como pagãos, vivendo debaixo de uma nova religião, porque o justo viverá pela fé, em todos os tempos, atemporal. E é impossível citar esse versículo sem nos lembrar de Martinho Lutero, do exemplo do próprio Martinho Lutero em sua vida e do poder que esse versículo teve. Martinho Lutero, que passava por um momento sombrio de sua vida, enfrentava depressão, vivia uma batalha com Deus, confrontado pelos seus pecados de um lado, e confrontado com a realidade da justiça de Deus, do ser de Deus, de um Deus justo e bom. Lutero então se sentia esmagado, deprimido, um período extremamente sombrio de sua vida, e numa ocasião em que ele foi para Roma, numa de suas peregrinações, ele subia então numa igreja, quando esse versículo começa então a mudar a sua vida. Eu vou ler aqui o exemplo. O Papa havia prometido uma indulgência perdoando os pecados de qualquer peregrino que subisse a escada, alegadamente proveniente da sala de julgamento de Pôncio Pilatos. Acreditando que os degraus da escada estavam manchadas com o sangue de Cristo, os peregrinos subiam as escadas de joelhos, parando frequentemente para orar e beijar a escada sagrada. Enquanto Lutero repetia suas orações na escada da igreja de São João de Latrão, as palavras do profeta Abacuque vieram de repente à sua mente: o justo viverá pela fé. Então ele cessou suas orações, voltou a Wittenberg e tomou isso como fundamento principal de toda a sua doutrina. Mais tarde, então, Lutero, meditando nisso, disse, presta atenção: antes que essas palavras surgissem em minha mente, eu odiava a Deus e estava com raiva dele. Mas quando, pelo Espírito de Deus, eu entendi essas palavras: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, então me senti nascido de novo como um novo homem e entrei pelas portas abertas do próprio paraíso de Deus. Esse então foi o tamanho impacto que essa verdade lançou na vida de Lutero, lançou então em toda a história da fé reformada, da protestante, e impacta também as nossas vidas hoje, que o justo vive pela fé. O caminho que nos leva diante das portas abertas dos palácios de Deus é a certeza de que o justo vive pela fé, é pela obra de Cristo somente, e é pela fé somente no que Ele fez. Paulo contrasta aqui Deuteronômio no versículo 10 e Abacuque no versículo 11, mostrando aquele que tenta ser justificado por obras da lei, maldição, e aquele que vive pela fé, vida. Paulo confronta então essas duas realidades. No versículo 12, então, nos mostra mais uma realidade, que lei e fé não podem ser misturadas para a salvação. Lei e fé não podem ser misturadas. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O justo vive pela fé, mas era dessa outra forma que os judaizantes tentavam viver, pela lei, tentando obter então através da lei a sua justificação. E a lei de Deus, conforme Deus ordenou, não há qualquer conflito com a fé. A lei de Deus vivida como Deus ordenou, desde Moisés, e aqui Paulo está citando Levítico 18:5,
no momento em que o povo de Deus, então, se preparava para entrar na terra prometida, Deus dá, então, esses mandamentos, diz a Moisés essas coisas e coloca: ora, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não devem viver nem como os cananeus e nem como os egípcios, mas vocês devem viver como povo de Deus. E é isso que quer dizer viver como povo de Deus. É essa lei que eu te dou. É isso que quer dizer ser povo de Deus. Então a lei, vivida como Deus mesmo ordenou, não havia qualquer conflito com a fé, porque era para o povo a forma como eles deviam viver, uma identidade. É isso que quer dizer ser povo de Deus, ser cristão, viver de acordo com essa lei. Mas não como os judaizantes da época de Paulo tentavam. Eles tentavam aqui como que pela lei tomar a própria salvação. Se para os israelitas a lei era um caminho de vida, para os judaizantes a lei era um caminho para tentar obter vida. Se para os israelitas era santificação, para os judaizantes era justificação. Se para Paulo, podemos dizer assim também, o viver era Cristo, para os judaizantes o viver era lei. Então esse era o grande confronto que estava aqui, esse era o que estava em jogo aqui, quando Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, o coração do Evangelho. Efésios 2:9 menciona como nós não somos salvos, não de obras para que ninguém se glorie. Ora, porque se nós fôssemos salvos por obras, ainda que pequena fosse a nossa participação, nós teríamos pelo que nos gloriar, nós teríamos com o que nos gloriar, mesmo que fosse pequeno, nós teríamos com o que nos gloriar diante de Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém, a glória é dele somente. Por isso nós somos salvos não de obras para que ninguém se glorie, mas é ele somente, e por isso toda a glória é dele. Por isso nós damos toda a glória dele, porque toda a obra é ele quem realizou, é ele quem realizou. Não somos justificados por causa da fé, mas somos justificados pela fé. Veja, Deus não disputa uma queda de braço na hora da salvação. Poxa, eu queria salvar ele, mas ele não crê em mim, ele não tem fé em mim, por isso eu não consigo salvar. Não, Deus usa da fé para salvar, mas ele não depende, não disputa uma queda de braço. Se ele cresce eu conseguiria salvar. Não, ele é poderoso e é suficiente para operar todas as coisas, por isso ele salva pela fé. E por isso toda a glória é dele, e ele não divide com ninguém. A centralidade de que é o objeto da fé quem salva, e o objeto da fé é Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está apontando aqui é que não foi nem sequer por conta do exercício da fé que Abraão foi salvo, não foi o exercício da fé quem salvou a Paulo, mas o objeto da fé, e que será a segunda metade da nossa exposição, o objeto da fé, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela instrumentalidade então da fé, a centralidade que a obra é de Deus, e a glória é dele, e ele não divide com ninguém. Ou nas palavras de Jonathan Edwards, você não contribui com nada para a sua salvação, exceto o pecado que a tornou necessária. A nossa única contribuição, por assim dizer, para a nossa salvação é apenas o pecado que levamos, que a tornou necessária. Mas a obra é de Deus e a glória é dele. E para os crentes, essa realidade deve trazer grande humildade para nós, deve trazer grande humildade em saber que nós vivemos pela fé. Nós não apenas iniciamos pela fé e depois vivemos por obras, mas nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Por isso deve trazer grande humildade para nós. A despeito do que nós fazemos, Deus pode, pela sua misericórdia, nos usar para o reino de Deus. Pode nos usar para levar a sua palavra, pode nos usar de formas grandiosas, mas nós vivemos pela fé. Isso traz grande humildade para dentro da igreja do Senhor.
a despeito de ofícios, sejam diáconos, presbíteros, pastores, a igreja está no mesmo plano de crentes que vivem pela fé, crentes que vivem pela fé, perpetuamente, que permanecem a viver pela fé. Para os descrentes, isso deve trazer tremor, isso deve trazer profundo tremor, em saber que não há nada em nós mesmos, não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. Não há nada que, deixados à nossa própria sorte, que nós poderíamos fazer, nem sequer contribuir diante de Deus para obter a salvação. Por nós mesmos, não há nada que poderíamos fazer. Isso deve trazer tremor, que olhando para dentro de nós, não haveria nada, não haveria resposta para a pergunta: e agora? Mas como poderia então essa terrível situação ser revertida? Como essa realidade, de um lado, pecadores, insuficientes para cumprir a lei, e do outro lado, um Deus justo juiz que pune o pecado, como essa situação poderia ser revertida? E esse é o nosso segundo ponto, versículos 13 e 14, o reversor da maldição. O reversor da maldição. A pergunta, e agora? Que aquele menino perguntou, Paulo responde logo de cara no versículo 13: Cristo. A resposta é logo de cara, é a primeira palavra, Cristo nos resgatou. E tantas vezes nós falamos de forma tão leve essas palavras, nós usamos isso quase como um jargão cristão, Cristo nos resgatou. Essas palavras aí que inundam as rádios gospel por aí, Cristo nos resgatou, quase que como um mantra, mas sem tomar em consideração o peso que carregam essas palavras, o custo que teve para o nosso Redentor em pronunciar essas palavras, para que isso fosse verdade, o custo que teve do nosso resgate. Como essa transação ocorreu? Continua então o versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O custo para dizer Cristo nos resgatou foi fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Como 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que então a justiça dele fosse imputada em nós. A punição que pertencia a nós, a maldição que era nossa, é então colocada sobre ele, para que a justiça que era dele fosse então colocada sobre nós. Esse episódio lembra quando Jacó cruza os braços sobre os filhos de José, Efraim e Manassés. Ele cruza então os braços e a bênção que pertencia ao primogênito é dado então ao caçula. Assim também Deus ali na cruz do Calvário, como quem cruzasse os braços, a maldição que era nossa cai sobre Cristo, e a justiça que era dele é então imputada em nós. E a cruz do Calvário se torna então um local onde ambas, a justiça de Deus, a punição pelo pecado e a graça de Deus, se encontram em um único ponto, aquele ponto na cruz do Calvário. Cristo nos resgatou, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Paulo está citando aqui Deuteronômio 21, 23, para mostrar o horror dessa punição. Onde essa transação aconteceu? Diz então na continuação do versículo, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A transação ocorre então na cruz do Calvário, na cruz romana do Calvário. Paulo usando Deuteronômio 21, 23.
aponta para aquele símbolo de maldição, de horror, que era ser pendurado sobre o madeiro. Aquela forma de morte humilhante, e não havia forma mais humilhante de se morrer, ser lançado fora, ser pendurado, largado sobre um madeiro, como símbolo de horror, de maldição, símbolo da ira de Deus, da remoção de dentro da aliança e debaixo da ira de Deus. É esse símbolo que o nosso Redentor teve de tomar sobre si. Maldição. Ele se tornou maldição. A pena capital do pecado foi sobre ele, não apenas maldito, mas se tornou maldição naquela cruz. E notem bem a ironia desse episódio. Assim como em Números 21, versículos 4 a 9, quando o povo estava no deserto, começa então a murmurar mais uma vez, murmurando diante das providências de Deus. Deus manda então serpentes abrasadoras que atacam o povo e por consequência traz a morte ao povo. Qual é então a ferramenta que o próprio Deus dá ao povo como vida? Deus concede a eles então um instrumento de redenção, uma saída para aquela punição. Qual é então esse instrumento? É uma serpente pendurada no madeiro. O mesmo instrumento que serviu de punição, a mesma maldição que estava sobre eles, é então usada, levantada sobre um madeiro como instrumento de redenção. Que ironia! E Cristo se identifica em João 3, 14 e 15, como ele sendo aquilo que o povo viu pendurado no deserto. Era eu, a maldição que haveria de ser erguida sobre um madeiro para trazer vida, sou eu. Cristo se identifica como aquele episódio que o povo viu no deserto, prefigurando aquilo que ele mesmo havia de fazer, tomando então toda a maldição sobre ele, sendo erguido naquele madeiro, como símbolo então, agora não mais de maldição, mas trazendo vida para nós. Maldição e vida se encontrando no mesmo ponto. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que então escapássemos do inescapável, que era a maldição da lei. Houve trevas durante o dia, no momento em que essa transação acontece. E no momento então dessa transação, em que a hora é avançada, é chegado então no pico de dor, de agonia, naquele momento em que Cristo profere então as palavras tão conhecidas: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento de grande agonia e dor, humilhação, Cristo profere essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E Paulo então está nos respondendo aqui, mostrando o que acontecia naquele momento, aquele momento de horror, de agonia e dor. Ele se fez maldição por nós. Aquela maldição que era nossa, ele então carregava sobre si, para que a justiça que era dele pudesse então ser colocada sobre nós, para que só assim pudéssemos ser reconciliados com Deus. Cristo nos resgatou, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. E nesse momento de agonia, nesse momento de horror em que a transação acontecia na cruz do Calvário, o que as pessoas fizeram? O que aqueles espectadores que estavam ali fizeram? Eles zombavam do nosso Redentor. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Zombavam do nosso Redentor, sem perceber que caso Cristo descesse daquela cruz, da cruz do Calvário, nós então carregaríamos aquela maldição. Caso ele então interrompesse aquela transação, nós carregaríamos a maldição. Se ele não revertesse, nós carregaríamos a maldição.
sem qualquer esperança de reversão. Cristo nos resgatou, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Como Pedro diz, o momento do pagamento é ali, então, o justo pelo injusto. Essa é a transação que acontece naquele lugar. O problema com a pergunta, e agora, é que nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, procurando uma resposta, pensando o que eu posso fazer para obter a salvação, o que eu posso fazer para alcançar a salvação, o que eu preciso ser ou fazer para então ser salvo. Mas a resposta não é dentro de nós, mas é olhando para o que Cristo fez, para o que Cristo realizou, para a obra que Ele fez. Não é olhando para dentro de nós, mas é olhando para Cristo, para a obra que então é dele. Ele não nos deu uma mera possibilidade de salvação, para que então agora tente ser o melhor e que se você conseguir você é salvo. Não, a obra dele foi completa e para os seus ele garantiu a salvação até o fim. A obra dele é plenamente eficaz. Cristo nos resgatou, Ele não nos deu uma possibilidade de resgate, mas Ele efetivamente resgatou, e resgatou até o fim. O pastor Alistair Begg dá uma ilustração do que mostra essa salvação de Cristo somente. Ele menciona de que uma figura que chama muita atenção dele é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, e ele menciona então, imagina o que seria, assim que o ladrão da cruz entra no céu, o que seria esse momento? Ora, o ladrão da cruz, esse que pouco antes de sua morte estava ali zombando a Cristo, junto com outro ladrão, o ladrão da cruz que nunca participou de uma escola dominical, que não conhecia as doutrinas da igreja, de eclesiologia, de membresia, que não participou dos sacramentos, mas ainda assim ele conseguiu e foi para o céu. Então o que seria esse momento em que o ladrão da cruz chega no céu? O pastor Alistair Begg menciona como se alguém então perguntasse para ele: olha, e o que você faz aqui? O que você está fazendo no céu? Ele responde: eu não sei. Como assim você não sabe? Eu não sei. Então, vamos apenas esclarecer então aqui algumas doutrinas para ter certeza. Você acredita e conhece a doutrina da justificação pela fé somente? Eu nunca ouvi falar, mas então vamos só ter certeza, você é claro com relação à doutrina das Escrituras, da inerrância das Escrituras? O quê? Mas então, qual a base para você estar aqui? Qual a base para você estar aqui? Então ele responde: o homem Deus na cruz do meio disse que eu posso vir. O homem Deus na cruz do meio disse que eu posso vir. Essa é a base, é o que ele fez. O pastor Alistair Begg então diz: amor é a única resposta e ela é na terceira pessoa. É porque ele nos amou. Não é o que nós fazemos, mas é porque ele nos amou. É a obra dele e essa é a segurança da nossa salvação. Se perguntassem para nós para onde vamos quando nós morrermos e por quê? Se a nossa resposta começar com qualquer coisa do tipo: porque eu faço isso, porque eu cumpro tal coisa, porque eu sou assim, a resposta está errada. É pelo que ele fez, é a nossa certeza no que ele fez. A resposta é amor, e é na terceira pessoa, porque ele nos amou. É ele quem é o reversor da maldição, e é a ele que é dada toda a glória. Toda a glória. E para que propósito, então, ele nos resgatou? Para que propósito ele nos resgatou? Versículo 14. Qual o propósito, então, de tamanha obra?
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que Cristo sofreu foi para que então nos tornássemos participantes de todas as bênçãos da aliança. Todas as bênçãos prometidas da nova aliança são então agora em Cristo derramadas na sua igreja. Foi para isso, foi para que nos tornássemos então participantes dessa aliança. E note bem como mesmo que se ele apenas nos livrasse da maldição, a redenção não estaria ainda completa. Se ele apenas tivesse removido a maldição, a redenção não estaria completa, porque nós não estaríamos ainda reconciliados em plena comunhão com Deus. Mas então ele tem que concluir o propósito final não é apenas ser livre da maldição, mas agora ser reconciliados com Deus. E agora em Cristo, note como Paulo fala que é em Jesus Cristo que tudo isso é possível, é em Cristo, é através da nossa união com Cristo que nós podemos desfrutar de todas as bênçãos. A redenção de forma completa, não apenas remoção da maldição, mas reconciliados em comunhão com Deus, através da nossa união com Cristo. É agora em Cristo, em Jesus Cristo, que nos tornamos herdeiros das bênçãos da nova aliança. Calvino diz assim nas Institutas: e a primeira coisa a ser observada é que enquanto estivermos sem Cristo e separados dele, nada do que ele sofreu ou fez para a salvação da raça humana é de nenhum benefício para nós. Para nos comunicar as bênçãos que recebeu do Pai, ele deve se tornar nosso e habitar em nós. É em Cristo que então todas as bênçãos podem ser desfrutadas por nós. É através da nossa união em Cristo que nós nos tornamos coparticipantes das bênçãos que ele mesmo recebeu. E Paulo mostra aqui essa dupla promessa a Abraão, tanto do derramamento do Espírito, como da remissão do pecado. E é em Cristo que nós nos tornamos coparticipante de ambas delas. A pergunta, como é que o Espírito deve ser recebido? Ou como Paulo diz no versículo 2, note no versículo 2, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí no versículo 3 ele continua com uma pergunta retórica: sois assim insensatos, que tendo começado pelo Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Ora, como nós recebemos então essa bênção do Espírito? É pela fé que nós recebemos essa bênção derramada do Espírito, a aceitação diante de Deus e a habitação do Espírito Santo em nós é pela fé. E veja que confissão de fé maravilhosa Paulo nos dá no versículo 14, quando ele faz aqui uma confissão trinitária da sua fé. Ele faz aqui uma confissão trinitária da sua salvação e da sua fé. Em primeiro lugar, é o Pai quem faz a promessa a Abraão, e é Ele quem nos adota como filho. Então é o Pai quem realiza a promessa e quem nos adota como filho. E no capítulo 4 de Gálatas, ele vai então estar falando da adoção, de sermos então considerados filhos diante do Pai. Em segundo lugar, é em Cristo que a promessa é recebida. Em terceiro lugar, é o Espírito Santo que nós recebemos. Então a nossa salvação é aqui guardada, é garantida por todas as três pessoas da Trindade. A base da nossa salvação é essa confissão trinitária que Paulo dá. Todas as três pessoas da Trindade envolvidas em garantir, em trabalhar para a nossa salvação. A obra é do Senhor. Todas as três pessoas aqui realizando
essa obra de graça para a nossa salvação, no qual nós somos passivos e recebemos a bênção prometida pela graça de Deus. Foi pela fé em Cristo Jesus. E, meus irmãos, eu gostaria de encerrar esse sermão com três aplicações nessa manhã. Em primeiro lugar, para aqueles que, mesmo estando aqui na igreja, podem ainda se perguntar ou carregar em seu coração essa pergunta: e agora? E agora? Ou aqueles que ainda não confiam em Cristo Jesus pela fé somente para a sua salvação, que ainda buscam como se pelas obras alcançar a própria salvação e carregam essa pergunta: e agora? A resposta é em Cristo Jesus. Não é olhar para dentro de nós, mas é para olhar para o que Ele fez, e a obra que Ele fez. Olhe para Cristo Jesus, para o reversor da maldição, porque somente Ele é suficiente. Enquanto buscarmos, por qualquer ajudinha que seja, contribuirmos para a nossa salvação, seremos encontrados insuficientes. Mas é pelo que Ele fez. Essa é a rocha da nossa salvação. E em segundo lugar, você que está na igreja, talvez deprimido, ou que carrega dificuldades pela vida, qualquer problema que seja, que possa acreditar que não tem nenhum valor, pensa que a sua vida não tem nenhum valor, não vale de nada. Talvez aqueles que foram vítimas de abuso, ou qualquer tragédia que seja, que hoje pensam que não tem nenhum valor e que viver não tem nenhum propósito. Veja o preço em que Cristo pagou para nos resgatar. Ele se tornou maldição em nosso lugar. O nosso valor não está em nós mesmos ou na nossa vida, mas no que Ele fez, o preço do resgate, o horror que Ele teve de sofrer. É pelo que Ele fez. Não há nenhuma doutrina mais maravilhosa para aconselhar aqueles que estão deprimidos ou esmagados por qualquer tragédia que seja, do que olhar para Cristo Jesus e pela obra do que o nosso Redentor fez por nós. E em terceiro lugar, agora falando para a igreja enquanto corpo, essa verdade deve promover duas coisas na igreja. Em primeiro lugar, ela deve promover igualdade na igreja de Deus. Em segundo lugar, deve promover missão na igreja. Em primeiro lugar, ela deve promover igualdade, porque todas as pessoas, todas as nações são aqui participantes da mesma bênção e são salvas aqui, dependentes da mesma medida da fé, que é totalmente, completamente. Então todos nós estamos na mesma medida, igualmente, completamente dependentes da fé somente, em Cristo somente, e somos co-participantes, todos nós, da mesma bênção, que é então derramada a todas as nações. Essa verdade não deixa qualquer espaço para qualquer tipo de cristão de segunda classe, ou cristão de segunda categoria, qualquer que seja cristão americano ou cristão brasileiro, ou cristão rico e cristão pobre, ou qualquer coisa, não há qualquer divisão. Todos nós nos tornamos co-participantes da mesma bênção que é derramada, e somos também completamente dependentes da mesma medida do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. E em segundo lugar, essa verdade traz missão. É uma verdade poderosa para trazer missão para a igreja, porque todos nós já fomos estrangeiros, a essas bênçãos e fomos então enxertados como filhos da promessa. E o que fez essa diferença, ou o que faz essa diferença, você pode perguntar. Olhe no versículo 1, como Paulo fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, agora, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ora, como foi que Cristo Jesus foi exposto como crucificado diante dos Gálatas? Foi através da pregação da palavra.
assim como fazemos agora, a pregação da palavra expõe Cristo Jesus como que crucificado diante dos homens. Você quer saber qual é a ferramenta mais poderosa para a missão no mundo caído, no mundo que busca salvação por obras ou que zomba de Deus? É a pregação e a proclamação da palavra, que expõe Cristo Jesus como que crucificado diante dos olhos dele. É uma verdade pulsante e viva, como se Cristo Jesus fosse crucificado diante dos olhos deles. Esse é o poder da proclamação do Evangelho. E que se eles negarem a mensagem do Evangelho, que seja pela insensatez deles, assim como os Gálatas estavam fazendo, que seja pela insensatez deles, e não porque nós deixamos de proclamar a Cristo, mas que nós possamos proclamá-lo com verdade e expor Cristo crucificado diante dos olhos deles, para que quando ouvimos a pergunta, e agora? E agora? Possamos dar então as boas novas do Evangelho, as boas novas do Evangelho que nos tornam então coparticipantes das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo e que nos habilitam a clamar, Abba, Pai. E que essa verdade possa nos fazer ainda mais desejar servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e querer ser mais parecidos com Ele, querer sermos mais e mais, nos assemelhar àquele que nos redimiu, àquele que nos resgatou. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, que verdade poderosa em que meditamos nessa manhã, em que nossa salvação está guardada em Cristo Jesus e que realizou toda a obra e que agora é merecedor de toda a glória e louvor. Senhor, faz-nos igreja vibrante com a Tua palavra, que louva o Senhor Jesus Cristo e que anseia pelo glorioso dia em que haveremos de contemplá-lo face a face. Que a Tua igreja, Pai, possa proclamar a Tua palavra com poder, fervor e certeza de que o Senhor tem poder para transformar um mundo caído, um mundo que zomba do Senhor, mas o Senhor é poderoso para transformar, assim como nos transformou. Senhor, faz primeiro em nós, Pai, faz-nos assemelhar a Cristo Jesus, ao nosso Redentor, faz-nos assemelhar àquele que se tornou maldição em nosso lugar e que derramou a sua justiça sobre nós. E assim, Pai, quando voltarmos na semana, que possamos viver uma semana como uma extensão desse dia santo, uma semana diante da Tua presença para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém.